Continuando, fui, vendi o terreno. Quando eu cheguei de volta aqui no Rio, os dois que voltaram comigo, que moram aqui, né, o que finge de doido e o que disse que eu tinha destruído a vida deles, arrumaram lá um tumulto e pegaram a minha parte, né? A minha parte da venda. Eles dois cismaram que eu tava passando a perna neles e eu, por esquentar minha cabeça, peguei e entreguei para eles, porque eu já tinha na minha mente que aquilo não ia me adiantar de nada, não ia me servir. Se eu já estava aqui no Rio e nunca tinha vivido daquilo, não era aquilo que ia me trazer vitória e nem starto, era aquela mixaria. Peguei e devolvi lá para ele, né? Que um era a briga, era de um. No final, o que disse que é doido, né? Falou que o irmão queria que ele pegasse esse dinheiro para ele, porque ele queria, então faça um bom aproveito. Eu nem esquento minha cabeça com isso, já passou, é passado. Mas trago isso dentro de mim. Queria, sim, que Deus me desse uma sorte e que eu pudesse comprar aquele terreno de volta. Não para mim morar lá, não moraria lá. Se eu conseguisse comprar de volta, eu só queria erguer uma pequena igreja, uma capela, onde pudesse celebrar uma missa uma vez por mês pela alma dos dois que se encontra o corpo naquele lugar, né? Os ossos. E queria poder comprar e lotear em pequenos pedaços de um chão de casa e dar para aqueles que necessitam, porque lá tem muitos que não tem um lugar onde morar, que pagam aluguel, uma renda de nada, né? Então, se eu tivesse condições de comprar, eu compraria, lotearia, daria de presente para as pessoas, não para mim, porque eu já acostumei com o Rio de Janeiro, eu me sinto, fui muito bem acolhida, tem muitos anos aqui, mas sinto esse vazio dentro de mim. Tenho tantas lembranças boas, mas quando chega nas lembranças boas da minha mãe, da terra onde nasci, onde me criei, carrego essa parte de tristeza por ter assinado, por ter liberado vender. E quem comprou derrubou tudo, construiu um cercado de pasto para boi, né? Virou tudo terra de cercado de boi, né? Virou criador de gado. E ele ficou, a casinha onde eles estão, até hoje é muito mal assombrado, é muito assim, as pessoas verem visão, eu via muita coisa, né? Eu costumava ver muita coisa, pessoas andando, via meu pai, via subia, escutava pisadas, muita coisa tem ainda no lugar, né? Porque por o meu pai ser uma pessoa muito difícil de lidar, a alma não teve descanso. E muito mais depois. Tem aquele ditado: depois que morre, não, mas quem morre sabe um caminho e sabe que quer seguir, tem paz. Mas ele era muito, muito bruto, muito ignorante. E depois que morreu, eu vi ele por muitas vezes. Diz que a pessoa que vê não diz que o inimigo se transforma, mas não era não. Meu pai era muito, era carne, muito carne de pescoço. Então eu sinto tanto por ter feito isso, sinto tanto por não ter ficado com raiva de todos os meus irmãos e ter mantido aquilo lá. Mas também eu não ia ter condições de estar pagando o IPTU, os impostos, né? E infelizmente eles não iam querer ajudar porque eles achavam que eu mandava mais do que eles. Que o problema deles é porque eu pareço muito com meu pai, né? E eles acham que eu sou mandona. Que eles tinham medo de eu dar a pernada neles, como meu pai fez com todos os irmãos.
Eles achavam que eu ia fazer igualmente com eles. Hoje se dão bem comigo, mas eles se dão bem comigo a risco. Mas o bem que eles têm a mim é aquele bem que se eles pudessem, se eu tivesse alguma coisa, seriam igual Caim e Abel. Não pensariam duas vezes em mandar me executar. Então, infelizmente, isso é verdade. O amor deles por mim é aquele amor de quando está na minha frente. Quando está na minha frente é minha irmã, minha querida, gosto de você, amo você, o que você precisar eu estou aqui, gosto de você demais, você é tudo para mim, mas pelas minhas costas eu sou ruim, eu não valo nada, eu nunca prestei, eu nunca servi para nada, simplesmente é esculacho dos piores. Se vocês ouvirem o que ele tem deles, dos meus irmãos, o que eles xingam a mãe que botou eles no mundo, imagina eu. Se eles são capazes de falar os palavreados que eu não tenho coragem de falar aqui, porque eu acho que os ouvidos dos outros não é obrigado a ouvir os palavreados que eles falam. Ela já morreu. Meu pai e minha mãe já morreu. E eles três são, os três, somos quatro. Os três irmãos que eu tenho são de pai e mãe. Meu pai morreu, eles eram tudo novo. Mas se falar do pai, uns têm pouca lembrança, outros nem lembrança têm. Agora, o que fala da mãe, eu vou falar uma coisa para você. De rameira abaixo, além deles botarem ela na classificação pior que um filho pode botar, ainda dá o direito para aqueles que são casados, ainda dão o direito, casado não, mancebado, já era junto, do jeito que tiverem, mas ainda se dão o direito de deixar os companheiros, os amigos, xingar a mãe deles de tudo que imaginar. A mãe deles, a nossa mãe na boca deles é chacota. Sabe o que é chacota? É chacota. Então, eu fico muito triste com isso, muito triste porque eu queria poder ter condições um dia de comprar de volta e lotear para as pessoas que merecem ter uma casa. Mas isso é, se um dia Deus me abençoar, eu faria isso. Se Deus me abençoasse, eu faria isso. Eu voltaria na minha terra querida, né? Só para fazer isso. Mas enquanto Deus não me dá essa sorte, eu vou respondendo meus filhos. E entre um intervalo e outro eu falo um pouquinho da minha vida. Porque não interessa para ninguém, mas eu deixo aqui. Quem quiser um dia ter a curiosidade em saber, é só escutar os vídeos, né? Comprido e chato, mas sou eu. Fazer o que, né? Eu tô aqui para todos vocês a hora que quiser. Beijo, gostosos.